O candomblé surgiu no final do século XVI, com crenças que foram trazidas pelos escravizados africanos até o Brasil. Longe de casa e sem liberdade, tiveram que adaptar as suas religiões para conseguirem praticá-las. Cultura, tradição e línguas foram essenciais para recriar a religião que em sua terra natal era cultuada. Candomblé surgiu e se modificou durante anos, mas a sua essência não foi deixada para trás. Cultuar as energias e a essência da natureza. Família, 90% da minha família sempre foi de religião de matriz africana. Então eu comecei muito novinho, por volta dos 10, 12 anos, a frequentar terreiro de Umbanda e Candomblé. Meu nome civil Fernando e meu nome religioso é Odelajumi. Quando a gente se inicia no Candomblé, a gente recebe um novo nome, que não é civil, mas é usado dentro da comunidade de tradição africana. E esse nome, Odelajumi, tem uma tradução que significa o caçador que abre os meus olhos. Sacerdote conhecido popularmente como Pai de Santo, Babalorixá. O Babalorixá, ele tem uma função civil e religiosa. Instruir todos aqueles que frequentam o espaço sagrado a se tornarem seres humanos melhores, detentores de Iwa, que é caráter, de virtudes, de valores não irreais, mas de valores que eles agreguem à vida deles, da família. O terreiro, ele é a base para não só aplicar aos dogmas religiosos, mas como contribuir para formar um cidadão do bem, pautado nesses valores como caráter, virtudes. E o papel do sacerdote é orientar esse cidadão, esse ser humano, a buscar ser superior, a vencer seus obstáculos aos desafios da vida, no cotidiano. Então não é só sobre um olhar religioso de que orixá venha a abençoar aquela pessoa, aquela vida. O papel da religião, do sacerdote, é contribuir para que aquele ser humano, aquela vida, tenha a oportunidade de errar, de recomeçar, de aprender. E o Babalorixá é inserido de uma forma social. Costumo dizer, eu e 99% dos sacerdotes de religião de matriz africana, que nós somos um pouco de médico, um pouco de psicólogo, um pouco de pai, de mãe, de amigo. O candomblé ou a religião de matriz africana vem a suprir muitas vezes aquilo que as pessoas não têm no berço familiar, como entre os amigos, ou na escola, e a gente acaba sendo um pouquinho de tudo. A gente acredita que todo mundo nasce com algum propósito na vida. Nós que somos descendentes de religião de matriz africana ou os espíritas, acreditamos que a reencarnação é um processo de resgate. Então eu reencarno nessa terra com a finalidade, com o desafio de honrar o que eu prometi com a minha ancestralidade do outro lado do mundo, que nós chamamos de Orum, com a minha sociedade familiar espiritual chamada de Epé Orum. Eu faço um trato com eles de reencarnar e desenvolver o sacerdócio. Então, no período iniciático, dentro do candomblé, é revelado, é descoberto se aquela pessoa tem um caminho sacerdotal ou não. Dentro do candomblé nós temos a dança. A dança, ela é muito viva. A África, a parte da Nigéria, a parte africana ligada ao culto de orixá, ela é movida a dança, movida a cânticos, as roupas, as cores sempre vibrantes. O orixá, para nós, é uma partícula de Deus.
Eledomare, o Deus Criador, criou seres humanos que foram divinizados algum tempo depois. E alguns destes se tornaram orixás. E a representação de orixá na nossa vida está na natureza, no fogo, no vento, na folha, na terra, no chão, no entoar dos tambores, dos atabaques, dos cânticos. Além disso, o orixá é representado na nossa vida através das nossas ações, caráter, hombridade, verdade, valores, virtudes e princípios que nós pregamos dentro de religião de matriz africana. Ele é representado como um todo na natureza, mas no nosso cotidiano também. Tudo da África é muito potente. As vestimentas, as cores, a culinária, como eu disse, tem um paladar diferenciado do que nós somos acostumados, e esses elementos eles conversam entre si. Eu preciso da culinária, eu preciso da poliritmia que sai dos atabaques, eu preciso da dança, eu preciso das vestimentas. Tudo isso compõe o culto de orixá aqui no Brasil. Então você sempre vai ver uma festividade, um culto ao orixá sempre muito vibrante, com muita cor, com muita alegria, com muitas danças, com muitos cânticos. E a cor, ela não se remete só ao colorido, à estampa. O branco também traz uma representação para a gente de paz, de acalento, de tranquilidade. Mas aqui no Brasil nós temos datas muito importantes que chamam, que despertam a atenção de pessoas, inclusive, que não são da religião. Como 2 de fevereiro, dia em que muita gente vai ao mar, louvar Iemoja, que na África é tida como um orixá regente da água doce, mas aqui no Brasil recebeu homenagens na água salgada. Dia de São Jorge, que foi atrelado, é um santo guerreiro cristão, mas foi atrelado a algum orixá guerreiro do candomblé. E esse processo, essa mistura, essa miscigenação de culturas se dá devido ao fato de que os escravos não podiam cultuar seus orixás em sua forma natural, em seus elementos sagrados, que nós chamamos de Ojubó, que são assentamentos. E a única alternativa era cultuar essas forças em cima de imagens de santos cristãos, como Santa Bárbara, Nossa Senhora Aparecida, São Jorge. Daí nasce esse sincretismo religioso imposto à época para nós, descendentes de religião de matriz africana. Mas aqui na minha casa, aqui na casa de Oxóssi, a festividade principal ela ocorre no mês de maio. Não tem uma data específica. E cada omorixá, cada pessoa filha de orixá, ela tem o seu dia específico dedicado à sua deidade, que é o dia do seu renascimento para aquela força. Então, para mim, todo dia 14 de maio é o dia em que eu celebro a minha iniciação para Oxóssi, o meu renascimento dentro da religiosidade. 14 de maio é uma data importante para mim. Axé pode significar muita coisa, mas de uma forma clara, dizer axé quando alguém diz algo bom para você, quando alguém te deseja algo bom, que vocês tenham êxito nesse documentário, e aí vocês respondem axé, eu recebo, eu potencializo essa força, eu agradeço com força, com fé. A axé tem uma representatividade ampla. Então, é alguém te abençoar, alguém te desejar ou alguém afirmar algo bom e positivo na sua vida, você fala axé, eu recebo, eu concretizo, eu acredito. O principal, com toda certeza, é o ritual de imolação dos animais. Algumas religiões, elas sempre
algumas religiões bem antigas, elas praticavam a imolação animal e ao longo dos anos elas foram adaptando-se à realidade e retirando essa ritualística. Mas o candomblé e a religião de matriz africana, eles permanecem com esse ritual como uma troca. O animal que é imolado tem o sentido de trazer a vida para aquele indivíduo, para aquele ser humano, tem o sentido de alimentar aquela ideia, aquela sociedade, aquelas pessoas que estão ali com aquela carne. É uma troca de trazer a vida, de trazer o alimento, de trazer a bênção através dessa prática. E essa prática, muito embora hoje esteja exposta de forma errônea em outras maneiras boas também, essa prática ela gera muito preconceito, muito debate e falta de interpretação para quem não conhece a religião. O animal ele não entra em sofrimento, nós não criamos os animais soltos dentro do terreiro com química ou deixando-os mais suculentos aos olhos do consumidor e nem vamos imolá-los de forma a fazê-los sofrer. E essa ignorância, essa comparação, ela é muito importante porque isso parte do preconceito ou do que é cômodo, da comodidade de chegar ao supermercado e pegar uma carne pronta, mas não sabe como que aquele animal, o que ele passou, de que maneira ele chegou ali ao estado do filé exposto na vitrine. Preconceito eu nunca sofri. Não de uma forma... preconceito é sempre cruel, é sempre ruim, mas eu nunca sofri de forma clara. Então, se alguém me criticou ou falou alguma coisa sobre a minha religiosidade, ou sobre as minhas vestimentas, eu ir a um comércio trajando essas roupas, esses acessórios, os meus ilequés, que são sagrados, ninguém nunca chegou para falar algo contrário ou que me agredisse. Mas no meu período de escola as pessoas tinham muita curiosidade, porque eu costumava usar as minhas guias, como são popularmente conhecidas aqui no Brasil. Eu usava uma camiseta com alguma estampa de algum orixá, e a curiosidade, por eu estudar numa escola cristã, como a maioria, a curiosidade era alguma coisa rotineira. Fazia parte do meu dia a dia e as pessoas me perguntavam, mas tranquilamente. Preconceito diretamente eu nunca sofri. Mas a minha casa em si, como muitas espalhadas aí pelo país, já sofri preconceito de vizinhos, devido ao som emitido dos atabaques, as vestimentas, as pessoas andando na rua, tem vizinhos que não gostam. Eu não vou aqui apontar uma religiosidade específica, mas há um grupo em massa que costuma perseguir outras religiosidades diferentes, não só a minha. Toda e qualquer religião diferente da deles acabam sendo vítimas. A internet, ela trouxe dois lados na vida da gente, né? A praticidade, o acesso ao conhecimento, e isso é maravilhoso. Em compensação, como tudo na vida é um equilíbrio, ela trouxe também a parte negativa, o desequilíbrio, o excesso, tudo aquilo que é demais acaba transbordando e fazendo mal. E a exposição de forma errônea, não só da minha religiosidade, mas de muitas outras, acaba gerando a desinformação, aumentando o preconceito, e é checar se aquela informação procede, checar se aquela família daquela religião procede com aquelas informações, concorda com tudo aquilo que está sendo falado. A internet é um mundo perigoso, delicado. É político, e essa base, para mim, na minha opinião, deveria começar nas escolas. A educação ela é a chave para mudar muita coisa. A intolerância, seja ela racial, sexual, religiosa, a base é a cultura. E a cultura automaticamente já puxa a politicagem do nosso país. Mas a educação, ela é sim capaz de combater qualquer tipo de intolerância. A mensagem que eu deixo para as pessoas que não conhecem o candomblé
ou qualquer outra religião distinta da sua, permitir-se a conhecer, a estudar, a ler ou a ouvir pessoas com fé distintas da sua, porque a opinião todo mundo pode ter. O importante é que termos o respeito um para o outro. A sua fé pode ser distinta da minha e o seu respeito permanece ainda assim. E a educação, a cultura, ela é um fator que contribui para que todo mundo possa ser alguém melhor na vida, independente da fé. Então, mesmo que você não acredite em nada, mesmo que você tenha uma religião oposta a minha, poder ouvir o outro ou tocar a vida do outro de uma forma respeitosa te fará com certeza um ser humano melhor. Candomblé para mim é sinônimo de resiliência. É uma luta ancestral, uma luta com os meus antecedentes, todos aqueles que vieram antes de mim, os escravizados. Então eu defino o candomblé como uma religiosidade de resiliência. E o candomblé, religião de matriz africana, não distingue cor, nem classe social, nem gênero sexual, nem orientação sexual. É um grupo religioso, é uma religiosidade que abraça a todos sem distinguir. Não tenham medo de visitar a um terreiro de candomblé, a um templo de culto aos orixás. Não tenham medo. Como os brasileiros são acostumados com templos focados no cristianismo, o templo de orixá funciona parecido. É um local onde você poderá entrar, sentar-se, assistir, comungar daquela religiosidade, daquilo que está sendo clamado, das forças que estão sendo clamadas, sem necessariamente se vincular à religião. Então sejam bem-vindos sempre, sintam-se abraçados. Como eu expliquei, o candomblé, a religião de matriz africana, não distingue ninguém por cor, orientação sexual, gosto, família. Nós abraçamos a todos. Agomeyan egede aguda, agomeyan egede aguda, tijumu eguda, sapatama no eguda. Agomeyan egede aguda, agomeyan egede aguda, tijumu eguda, sapatama no eguda.